O governo canadense está rachado com grandes críticas a Justin Trudeau e a maneira como ele está conduzindo as futuras negociações com Trump, já que os canadenses alegam que o Trump é um negacionista econômico. Enquanto isso, a gente tem também o Trump alegando que o governo americano e os militares do país estão negligenciando informações acerca dos OVNIs, UAPs que foram avistados nos céus dos Estados Unidos, inclusive em pontos sensíveis como os pontos militares, entender exatamente o que está rolando nos Estados Unidos e falar também sobre a moção de desconfiança aprovada na Alemanha, o que abre caminho para o impeachment, para a saída de Olaf Scholz e a ascensão de uma nova forma de governo, talvez alternativa para a Alemanha, o que poderia colocar em risco até a própria União Europeia. A gente tem também o Netanyahu garantindo que vai mais que dobrar a população na região das colinas do Golã, o que coloca medo em algumas regiões do Oriente Médio de que o plano Grande Israel, entender exatamente o que é isso, e que colocaria em risco países como Líbano, Síria e até mesmo Egito, poderia estar sendo finalizado. O governo Trump alega que vai negociar a proposta de Viktor Orbán para o estabelecimento de uma paz, mas a Rússia não responde com tanto entusiasmo assim. Enquanto isso, a Ucrânia garante que poderia fornecer alguns minerais para os Estados Unidos em troca da continuidade da ajuda econômica, colocando certo medo que a chamada armadilha da dívida possa estar sendo colocada contra o governo Zelensky. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre as palavras do Putin, pesadas contra os Estados Unidos e alegando inclusive a Rússia que está se preparando para uma guerra que pode acontecer contra a OTAN até 2030. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a melhor e maior conta internacional do Brasil, que é a Nômade, é parceiraça aqui do canal. E eu recomendo bastante, tá, que você abra uma conta para fazer os seus investimentos internacionais. Ou até mesmo para você viajar para outros países do exterior, sem ficar se preocupando em conversões monetárias, ou caso vá comprar os seus dólares, né? Compre com uma das menores taxas praticadas no mercado, é só você fazer a comparação, tá? Não precisa acreditar em mim. Compare aí com essas casas de câmbio, com os bancões tradicionais. Você vai ver a diferença absurda que é e a facilidade de ter um cartão físico e cartão digital que é aceito em mais de 180 países. Eu uso muito para fazer os meus investimentos. Não estou aqui recomendando nada, né? Nem poderia fazer isso. Mas talvez você tenha visto aí a situação do nosso Tesouro Selic, a finalização da negociação, um risco fiscal do Brasil. E pode ser uma coisa conjuntural, mas eu diria que é até mais estrutural do Brasil. Por isso a importância de você diversificar os seus investimentos. Pelo menos, claro, é o que eu faço para mim. E hoje foi dia de novo recorde do dólar, e quanto mais você espera, maior a probabilidade de você comprar um dólar mais caro. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade, hein? Caso você queira ter acesso a essa que é a melhor, galera, é gratuita, manutenção, a abertura é muito simples de ser utilizado, utilize o meu cupom RICARDO20, que você ainda vai ter a garantia de $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Cara, não tem motivo para você não fazer isso, tá? Inclusive, eles estão com uma promoção até agora, tá? Dia 23 de dezembro, que tem que consultar as regulamentações direitinho, tá? Mas investindo até $300, você pode ter acesso a um moletom da Insider. Galera, olha essa parceria, hein? Nômade Insider, que é coisa... Não existe coisa melhor que isso, tá? Então, o cupom aqui, ó, lê direitinho a descrição no site, tá? Ou no aplicativo para saber como que faz. Recomendo bastante para você. A Nômade, galera, é muito simples, é muito fácil e é uma forma de você proteger os seus investimentos. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente tem um momento bem intenso no Canadá, porque a gente sabe hoje que o Canadá é um país que tem cerca de 70, 75% das suas exportações dependendo dos Estados Unidos. Só que o governo Trump, ele, com aquela política America First, extremamente protecionista, já anunciou que colocaria sobretaxas em produtos canadenses e mexicanos que poderiam chegar na casa de 25%. Ele alega que é por conta da imigração e por conta da entrada de opioides. Cara, convenhamos que até pode ter um pano de fundo nisso, mas o principal motivo é proteger as indústrias americanas. Pô, America First, isso faz parte, né, do próprio programa de governo aí do Trump. E a gente já teve reuniões entre o Justin Trudeau, entre o Trump, inclusive, né, na mansão dele ali na Flórida. Eu até falo para vocês, né, relatei que o Trump até cogitou anexar o Canadá.
Professor, é sério? Não sei, confesso que eu não sei, tá? Mas na discussão que eles tiveram, o Justin Trudeau pediu para que ele não tomasse essas ações, né? Porque isso colocaria em risco a economia do Canadá. E o Trudeau falou, poxa, mas você acha então que a solução é vocês ficarem explorando a economia americana, fazendo com que nós americanos tenhamos déficit? Então vamos fazer o seguinte, proteja as fronteiras, que a gente não vai fazer essas sobretaxas em cima dos produtos canadenses. No final das contas, ele até sugeriu que o Canadá fosse anexado nos Estados Unidos, porque aí a questão da segurança nacional das fronteiras nacionais seriam delimitadas pelo governo federal. Professor, mas essa sugestão foi séria? Teve risada depois que ele falou, mas depois ele postou no seu X, ele falou no seu Truth Social, né? Enfim, a rede social ali do Trump. Então não sei, né? Nunca dá pra desconfiar, né? E a visão que grande parte da sociedade canadense está tendo é que o Justin Trudeau está sendo complacente, está sendo conivente com esses discursos do Trump. Tanto que, por exemplo, a vice-primeira-ministra, que também é responsável pelo Ministério das Finanças do Canadá, renunciou, alegando que nesse momento o Canadá enfrenta um grande desafio e a nova administração americana está aplicando uma política de negacionismo econômico. Ela alegou que para você ter um governo coeso, você precisa que todos os ministérios gozem de confiança do primeiro-ministro, que não é o que acontece agora. Até por isso ela colocou que os agentes canadenses não estão percebendo, assim como ela, a gravidade das ações do governo Trump ou do futuro governo Trump. Ou seja, deixando bem claro, é uma posição que ela adotou, mas que grande parte da sociedade canadense também adota, que o Canadá deveria ter uma postura um pouco mais rígida em relação a essas cobranças americanas. A questão que fica é, então vamos imaginar que o Canadá não aceite essa sobretaxa de 25%, caso os americanos coloquem. O que o Canadá poderia fazer para retaliar? Cortar relações com quem representa mais de 70% do mercado externo? O Canadá pode tecer reclamações, reclamar na OMC, ir numa reunião do G7 fazer cobranças ao Trump. Mas, galera, convenhamos assim, que não há muito a ser feito, né? Os americanos, pela capacidade econômica... Os chineses eu coloco nesse patamar também, tá? Pela capacidade de mercado consumidor, capacidade produtiva, nível de investimentos e a dependência que os países do mundo têm em relação à economia americana, pô, os caras são praticamente insancionáveis. Tanto que várias resoluções aprovadas da OMC que condenavam os Estados Unidos não foram respeitadas. Simplesmente porque se os Estados Unidos se negam a respeitar, qual a sanção que a gente aplica contra os americanos? Sanção militar? Acho que, né, não dá, né? Sanção econômica? Faz textinho na OMC, textinho na ONU e vamos torcer, né? Para que os americanos respeitem algum tipo de legislação internacional. Porque se não respeitar, também nada vai ser feito. E inclusive o Trump citou o Brasil, e infelizmente não no aspecto positivo, alegando que o Brasil ele sobretaxa muito produtos americanos para entrar no mercado brasileiro e que os Estados Unidos não podem admitir um princípio de não reciprocidade. Então citou a Índia como um país que sobretaxa bastante e o Brasil, colocando que vai colocar taxas parecidas para também proteger os produtos americanos. A gente teve também, pessoal, o governo Trump, na sua rede social, eu já trouxe para vocês, né? Aliás, foi alvo de críticas. O professor está falando sobre alienígenas, tal. Cuidado, pessoal. Os UAPs, ou os OVNIs, não necessariamente tem a ver com materiais extraterrestres. Eu até trouxe para vocês que isso é um tema que está sendo levantado de novo, muito por conta de um livro que foi escrito, né, por um ex-agente do Pentágono, que lidava com essas questões, que fala que sim, os Estados Unidos, outras potências, têm acesso a materiais extraterrestres, já fizeram engenharia reversa com materiais que vieram do espaço, enfim, mas também disse para vocês que não sei se dá para acreditar, porque quanto mais polêmico ele é, mais livre ele vende, né? Então, não sei, tá? Não dá para saber. Mas fato é que quando a gente fala desses equipamentos, é tudo que não pode ser identificado. Só que a gente teve um aumento bem expressivo do número desses equipamentos, né, aéreos não identificados nos céus americanos, em estados como Nova Jersey, que é onde começou, mas também em Maryland, em Massachusetts, em Ohio, várias outras regiões aí dos Estados Unidos, a presença desses equipamentos aumentou bastante. E não só em pontos comuns, aí vamos colocar assim, porque você fala, professor, mas é fácil, né? Pô, são drones, tá cada vez mais barata a tecnologia, cada vez mais civis tendo acesso, e isso pode ser simples, né? O cara pegou ali um drone, começou a sobrevoar e tal. Só que existem alguns espaços onde você não pode ter o sobrevoo de equipamentos que podem fazer sabotagem, tirar imagens, com radares ali, galera, ter acesso a informações sigilosas, confidenciais, e eles estão sobrevoando em espaços aéreos sensíveis americanos.
Então, sim, isso coloca em risco a sociedade americana e o próprio Estado americano. Quando foi perguntado, o John Kirby, tá? Representante ali da defesa americana, garantiu que não há indícios que sejam atividade estrangeira, que coloquem em risco a soberania dos Estados Unidos e que são todos equipamentos ali, drones que são certificados. Alguns habitantes falam que tem drones que são pequenininhos, outros já falaram que tem drones que são do tamanho de um ônibus escolar, ou drones ou algum equipamento que a gente não sabe o que é, entende? Fato é que a impressão que vem sendo passada é que o governo americano o governo democrata, né? Vem tentando passar uma imagem assim, não, tá tudo tranquilo, a gente tá averiguando a situação, não sabemos o que é, mas tá tudo tranquilo e tal. Só que congressistas, tanto senadores, né, como deputados, estão reclamando, pedindo explicações para a sociedade americana. Não que sejam, de novo, né, alienígenas, mas que seja alguma coisa, né? Explique o que está acontecendo. É a atuação de uma potência estrangeira? São agentes civis que estão querendo brincar com a sociedade americana, com o governo americano? Como que vai ser punido? Vai ter uma regulação maior da utilização de drones, do espaço aéreo americano, principalmente em áreas sensíveis? Todas essas são as explicações que estão sendo cobradas do governo americano. A gente teve o próprio Trump colocando, galera, que o governo sabe o que está acontecendo e, assim como os militares, né, o presidente, não quer informar por alguma razão. Que, inclusive, o Trump, como vai ser o futuro presidente dos Estados Unidos, já tem o briefing da inteligência em alguns setores, mas não teve acesso a nenhum tipo de informação confidencial acerca dessas movimentações nos céus americanos e que ele, Trump, não imagina o que seja, mas que ele espera algum tipo de explicação da sociedade americana. E aí, pessoal, o que será que são esses equipamentos, hein? Até quando eu coloquei, né? Muita gente comentou na voz do Sérgio, né? Complicado isso aí, hein, cara? Possivelmente são balões atmosféricos e tal, né? Cara, é difícil saber. Acho que, assim, mais do que qualquer coisa, a sociedade americana e talvez até mundial. Porque também foi visto, por exemplo, na base dos Estados Unidos, na Alemanha, em outros pontos, inclusive militares também na Alemanha, de equipamentos vendidos para a Ucrânia, na Rheinmetall, por exemplo, né? O sobrevoo desses equipamentos. Hoje, com a sofisticação, barateamento e ampliação de uso de drones, essa regulamentação do espaço aéreo é também uma forma de garantir a soberania nacional. Enquanto isso, na Alemanha, a gente teve a votação do processo de moção de desconfiança do Olaf Scholz, primeiro-ministro que tem uma popularidade muito baixa ali no país. Como eu sempre falo, galera, uma crise na Alemanha representa uma crise de todo o continente europeu, já que a Alemanha, além de ser uma grande potência econômica, a maior do bloco, é com certeza uma grande potência geopolítica. E uma fraqueza da Alemanha indica uma fraqueza de todo o continente europeu. Professor, imagina, tem os franceses também, né? Com o Macron, que também atravessa uma crise de representatividade e popularidade, entende? Essa moção de desconfiança ela foi aprovada pelo parlamento alemão por 394 votos a 207. Vale lembrar que ele já atravessava uma crise de popularidade, mas depois que ele demitiu o ministro das Finanças, porque no sistema parlamentarista você tem que ter, claro, né, a maioria do parlamento. E para conseguir resistir, o SPD teve que se aliar aos liberais e aos verdes também, né, aos partidos mais ligados à causa ambiental. E para a questão do ministro das Finanças, ele colocou um liberal, só que ele é de um partido de centro-esquerda. Como a Alemanha vem atravessando um período de estagnação, propostas diferentes são pensadas. O SPD, com uma social-democracia, defende um modelo mais keynesiano, né? Ou seja, aumenta os gastos públicos para trazer mais investimentos, criação de emprego, e você vai ativando a economia por meio de uma intervenção estatal, enquanto a gente tem o modelo mais liberal, colocando que a grande solução seria tirar o peso do Estado da economia. Então, o ministro das Finanças tentou aprovar um pacote, um orçamento, que cortava gastos públicos, contrário ao programa do SPD. Mas se ele se volta contra os liberais, ele deixa de ter maioria no parlamento e não seria mais primeiro-ministro. Entende a complicação que é? É um governo parlamentarista, né? Tem que fazer uma coalizão ali interna para conseguir resistir. Pois bem, pessoal, foi aprovada a moção de desconfiança, agora só falta o presidente da Alemanha realmente confirmar, ele tem 21 dias para fazer isso, e caso ele confirme, 60 dias para convocar novas eleições. Não há indicativos que o presidente vá vetar essa moção de desconfiança, enquanto não tem a nova votação, né? O Olaf Scholz continua como primeiro-ministro, mas devemos ter novas eleições em fevereiro. Nesse momento, a AfD, Alternativa para a Alemanha, da Alice Weidel, é a grande favorita. Na verdade, favorita mais ou menos. É a que tem a maior parte dos votos, cerca de 20%. Professor, e os outros? Tem menos. Professor, quer dizer que a Alternativa para a Alemanha vai ganhar. Não acho, sabe por quê?
Porque, como eu falei para vocês, é uma Alemanha dividida. E no sistema parlamentarista tem que ter a maioria do parlamento. Mesmo a alternativa para a Alemanha tendo seus 20% números próprios, dificilmente vai conseguir convencer outros partidos que pensam muito diferente da alternativa para a Alemanha para que consiga colocar Alice Weidel como primeira-ministra. Independente se vai ser ou não, é fato que a força política dessa direita ultranacionalista na Alemanha é cada vez maior. Lembrando que, como propostas, ela defende menos verbas para a Ucrânia e até mesmo começar a pensar numa Alemanha fora da União Europeia. A gente teve, pessoal, o Benjamin Netanyahu colocando que é um dos seus princípios fazer uma nova colonização, a construção de mais assentamentos nas colinas do Golã. Tudo isso acontece porque, já falamos aqui, né? Quando os rebeldes tomam o poder na Síria, há um vácuo de poder. Ah, professor, mas tem Al-Golani, tem, por exemplo, o Mohamed al-Bashir, que são lideranças ali do HTS, desse novo governo provisório da Síria. Beleza, né? Mas tem muitas áreas, por exemplo, com influência dos curdos, com dissidências ainda do ISIS, com atuações, por exemplo, de grupos que ainda apoiam o Bashar al-Assad. É uma grande confusão na Síria. E Israel alegava que, por conta da Síria ter muitos equipamentos militares, ou cedido pelos russos, pelos iranianos, pelo Hezbollah, poderia ser que algum grupo extremista islâmico ascendesse ao poder. E esse grupo extremista islâmico pregasse a destruição de Israel. Então Israel atacou vários equipamentos militares para impedir que esse suposto novo grupo terror, enfim, né, assumisse o poder e atacasse Israel. E também avançou na zona tampão, na região das colinas do Golã, região que foi invadida ali em 67 por Israel. A ONU não reconhece, estabeleceu-se um cessar-fogo e agora nessa zona desmilitarizada Israel continua avançando. Na região das colinas do Golã, a gente fala hoje de mais ou menos 30 assentamentos com 20 mil israelenses, que convivem, pessoal, com os drusos, que também moram ali na Síria, né? Que tem um relativo... Não saíram da região quando Israel dominou aquelas posições, tá? Professor, mas por que Israel está interessado? É para se proteger dos sírios? Cara, você acha que eles querem dobrar agora a formação para se proteger? Não é meio complicado pensar nisso? Até porque a própria ONU já deliberou que é ilegal essa anexação, essa ocupação que Israel vai fazendo. Até o Al-Jolani, por exemplo, que é a liderança do HTS, que inicialmente tinha falado que Israel era um aliado desse futuro governo da Síria, porque Israel ajudou a derrubar o Bashar al-Assad, que era o grande objetivo do HTS, a antiga frente al-Nusra, agora já coloca que Israel está indo longe demais e está atuando de uma maneira decisiva para desmobilizar e para fragmentar o território da Síria. A gente sabe que as colinas do Golã são um território muito estratégico, porque estão próximo de 3 mil metros de altura, ou seja, um ponto importante. Até numa própria logística de guerra, está num ponto mais alto do campo de batalha. As colinas do Golã têm um solo extremamente fértil, solo vulcânico, e além de tudo, é uma região significativa como um ponto de nascente. A caixa d'água do Oriente Médio, vamos colocar assim, é um ponto de nascente do Rio Jordão, numa região que sofre com muito estresse hídrico. Então, assim, não desconfiando, claro, das boas intenções de Israel, mas é conveniente que Israel faça essa ofensiva nas colinas do Golã, justamente, cara, nessa hora, né, nesse momento aí. Isso tudo coloca em risco, né, um pensamento de será que Israel está querendo fazer o que a gente chama de Grande Israel? Como assim, professor? Segundo algumas interpretações ali da Torá, né, de um dos livros, ou o livro mais sagrado aí para a religião judaica, e que inclusive também coincide em vários pontos com o Velho Testamento da religião cristã, a gente tem a antiga região de Israel, os limites das terras prometidas por Deus ao povo hebreu, indo do rio Eufrates ao, entre aspas, rio do Egito, que muito possivelmente, claro, deve ser o rio Nilo. E isso pega regiões como a Península do Sinai, pega regiões como a Faixa de Gaza, como a Cisjordânia, como trechos do Líbano, como trechos da Síria. A gente sabe, por exemplo, que o Smotrich já falou sobre esse grande Israel no passado. Ministros como Ben-Gvir também defendem a ideia de uma colonização da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, bem como das colinas do Golã. Então, perdão. Ah, professor, mas isso não é Israel inteiro que pensa assim, pô, isso é parte ali, né, de alguns ministros israelenses que dessa ideia mais ligada à religiosidade, ao extremismo e tal. Mas são pessoas que fazem parte do governo de Israel e que não são desautorizadas pelo primeiro-ministro. Por mais que não seja o Benjamin Netanyahu que fale isso, as atitudes de colonização, assentamentos na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e agora também nas colinas do Golã, dão indicativo que Israel quer fazer uma expansão territorial.
Ou você acredita que é somente para a defesa do território, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. A gente teve também o Bashar al-Assad se pronunciando pela primeira vez desde que ele foi deposto, desde que ele fugiu, enfim, do território da Síria. Ele deixou bem claro que não foi uma opção dele, que ele foi obrigado a deixar o país, que ele nunca pensou em abandonar a Síria. Segundo ele, tá? Quando os terror, que é como ele chama o HTS, os rebeldes, ingressaram em Damasco, eu me mudei, né, para Latakia, em coordenação com os russos. Mas as nossas forças, as forças da Síria, cada vez mais foram se retirando da frente de batalha. Quando ele percebeu que era impossível uma vitória, a Rússia obrigou o Bashar al-Assad a fugir do país. Mas ele deixou bem claro que nunca foi a intenção dele, que tanto ele quanto o pai dele sempre pensaram no bem da Síria e que nunca fizeram em causa própria. Algumas informações talvez venham a desmobilizar essas informações, visto que a Síria não é um país muito desenvolvido e a gente sabe que a fortuna do Bashar al-Assad é bem significativa. As informações, pessoal, dão conta, segundo o Financial Times, tá? Que só em 2 anos ele mandou, em dinheiro vivo, tá? Cerca de 250 milhões de dólares para a Rússia. Será que prevendo que alguma coisa poderia acontecer com ele na Síria? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias bem relevantes acerca do Trump, que prometeu, praticamente já atuando como um diplomata americano, só que ele ainda não assumiu o cargo de presidente, aliás, ponto que o Peskov fez questão de colocar, hein? Peskov, que é o porta-voz do Putin, teve que responder algumas declarações do Trump. Ele falou assim, vamos deixar bem claro, por enquanto, quem é o presidente dos Estados Unidos é o Biden. Eu não posso ficar respondendo declarações do Trump, que não é nem presidente dos Estados Unidos. Quando ele assumir a cadeira presidencial, a Rússia pode negociar em outro nível, com aí sim o presidente americano. Mas o Trump, ele colocou, na verdade, né, o seu conselheiro de segurança nacional, o Michael Waltz, que ele estava estudando a proposta de paz do Viktor Orbán. O Viktor Orbán, presidente da Hungria, está nos seus últimos momentos como liderança da União Europeia. Não é que ele estabeleceu uma proposta de paz, mas ele falou de um cessar-fogo, de troca ali de alguns prisioneiros e um cessar-fogo natalino. A Ucrânia já rejeitou, tá? Falou que isso não vai ser colocado em pauta, mas a gente teve representantes do governo Trump colocando que poderia ser uma coisa positiva. O que dá um indicativo, de novo, né, da discordância da diplomacia do governo Zelensky com a diplomacia do governo Trump. Mas as mídias ocidentais estão colocando que o Zelensky tem uma grande solução, e essa solução chama-se recursos naturais ucranianos. A gente sabe que já foram despendidos cerca de bilhões de dólares para a Ucrânia. Mas vocês sabem que não é uma doação do Estado americano. Eles fazem isso na forma de financiamento para a Ucrânia. E todo financiamento exige uma contrapartida. Agora, convenhamos que acho que aqui ninguém acredita que uma Ucrânia que, vamos imaginar que consiga manter os territórios aí que tem até hoje, não perca mais territórios, e faça um acordo de paz ou de cessar-fogo com a criação de uma zona desmilitarizada, seja o que lá for, né? Acho que vitória, reconquistar todos os territórios, a não ser que haja uma grande mudança no campo de batalha, ninguém acredita que isso vai acontecer, né? Ou você acha que realmente a Ucrânia vai conseguir dominar de novo a Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson? Acho que não, né? A Ucrânia vai ter condição de pagar esses financiamentos? Professor, não vai. E você acha que os Estados Unidos acham que ele tem confiança que vai pagar? Óbvio que os americanos, bom, já que vocês não conseguem me pagar essa grana, a gente vai ser obrigado a exigir algumas outras contrapartidas. Será que são os solos férteis ucranianos de Chernozion? Será que são as reservas de carvão, por exemplo, existentes em algumas regiões ucranianas? Ou será que são as enormes reservas de lítio e de terras raras? Sim, cara. Minerais, materiais super importantes e uma economia pujante e uma economia cada vez mais tecnológica, a gente sabe que grande parte dos recursos, não lítio, mas as terras raras principalmente, estão na China. China e Estados Unidos não estão em vias de travar uma guerra comercial entre eles? Vai precisar de outras regiões. O Brasil, inclusive, pode se dar bem com isso. O Brasil é um grande produtor também, não como os chineses, claro, de terras raras. Entende? A Ucrânia aparentemente está colocando isso como um ultimato. Trump, eu preciso da sua ajuda. Caso vocês se comprometam a continuar ajudando nós, ucranianos, a gente se compromete a ceder para vocês algumas das reservas minerais mais importantes do território ucraniano. Claro, isso é interessante para os Estados Unidos. Cara, nunca desconfiem disso, tá? Não tem bonzinho na geopolítica. Nem Rússia, nem China, nem Estados Unidos. Os americanos ajudando a Ucrânia não é porque gostam dos belos olhos do Zelensky ou porque gostam muito da sociedade ucraniana. É porque algum interesse geopolítico há por trás. Seja de contenção dos russos, ou não aumento, né, da influência no leste europeu
sendo que a OTAN e a própria União Europeia avançaram muito para uma região do leste europeu, quando a Rússia, de Boris Yeltsin, estava em uma grave crise econômica, e agora a Rússia está querendo retomar o protagonismo geopolítico, tá? E talvez esse expansionismo, né, ou essa ajuda à Ucrânia, venha justamente numa tentativa de conter, a partir de sanções, a partir de bloqueios, expulsões de organismos multilaterais, dos russos. E convenhamos, galera, que para os objetivos dos Estados Unidos, que talvez seriam isolar um pouco a Rússia, deu certo, pelo menos com 1/4 do planeta, 1/5 do planeta, entende? Será que o Trump vai aceitar essa contrapartida? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a Rússia também fez alguns pronunciamentos importantes. O Putin, por exemplo, falou que nesse momento os Estados Unidos estão propagando desinformação e assustando a população ocidental para justificar as suas ações, como a construção de bases militares, armamento de alguns países, financiamento, né, vendendo ali os seus equipamentos, mas que nada disso vem adiantando, já que a Rússia tomou mais de 189 localidades, colocando inclusive que recentemente Shevchenko, uma cidadezinha super importante, uma região importante da Ucrânia, foi mais uma a ser tomada. Enquanto isso, Belousov, que é o ministro da Defesa da Rússia, garantiu que a Rússia sabe que o momento não está aos melhores do mundo e que, para isso, ele está se preparando para um conflito militar com a OTAN na próxima década. Vale lembrar que o Trump, mais uma vez, né, ele se pronunciou, colocando que não é favorável à cessão de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para a Rússia e que vai conversar com o Putin assim que assumir a cadeira presidencial. Mas se o Trump demonstra uma boa vontade, entre aspas, de não ter guerra, pelo menos segundo o que a Rússia pensa, né, da melhor maneira, talvez esse não seja o sentimento da OTAN, com lideranças como Mark Rutte e outras lideranças europeias. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.